Acompanhe juntamente comigo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Para a glória de Deus, nós vamos entender isso aqui, que Deus está falando conosco, Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Para a glória de Deus, amém? Está escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui a gente tem uma série de revelações só dentro desse texto. Em algumas traduções, eu quero aqui pontuar isso, em algumas traduções, talvez vocês que estão aí na live agora, algum de vocês tem alguma tradução que não está completo esse texto, igual eu acabei de ler aqui. Tem algumas traduções que está só até aqui, só. Eu vou ler para você. Ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem muitas traduções que está só até aqui o versículo. E aqui entra um problema muito grande. Por que, Marcelo, um problema? Porque aí a pessoa vai entender que uma vez salvo, salvo para sempre. Tem muitas pessoas que usam esse texto, e inclusive nessa tradução que não apresenta a metade do outro texto que está faltando, e usa esse texto e diz: para mim não há mais condenação, eu já estou em Cristo Jesus. Eu já conheci testemunho de pessoas assim, disse: eu já entreguei a vida para Jesus. Não tem mais problema eu pecar, não tem mais problema eu fornicar, não tem mais problema eu beber uma bebidinha, não tem problema fazer essas coisas. Por quê? Porque Cristo já morreu por mim. Ele já morreu, já ressuscitou por mim. Então, eu já sou uma pessoa salva, eu não preciso fazer mais nada. Usando esse texto isolado e parte desse texto. Por isso que eu estou aqui pontuando isso daqui. Se vocês podem olhar na Bíblia de vocês aí, talvez vocês tenham alguma versão que está dessa maneira, só a parte do versículo, porque a parte final do verso, na tradução melhor que temos nos nossos dias atuais, que segue dizendo assim: que não andam segundo a carne. Aqui nós temos outro trecho do versículo. Outro trecho do versículo está aqui. E segue o versículo ainda: mas segundo o Espírito. Aqui nós temos outra porção do versículo. Então o versículo se divide no mínimo aqui umas três partes. Então, irmãos, a tradução correta, a melhor que temos, é essa aqui que eu estou lendo para vocês. Não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem são aqueles? Aqueles que ouviram a palavra, aqueles que foi gerado arrependimento nos seus corações, e isso não é gerado pelo homem, o arrependimento, tá bom? O homem não tem condição de gerar arrependimento nem na sua própria vida. Vamos ler aqui essa parte aqui que é muito importante. O capítulo 16 do Evangelho de João, vamos ler aqui, a partir do versículo 7, para nós entender sobre o arrependimento, da onde ele vem. Está escrito assim, 16 do Evangelho de João, a partir do versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Jesus já estava prestes para ser preso, açoitado, crucificado e cumprir o propósito pelo qual ele veio a essa existência. E ele começa aqui nesse capítulo, nessa altura da sua caminhada com os seus discípulos, falar mais abertamente sobre o Consolador, o Espírito Santo. Ele haveria de ir para o Pai e assentar à destra do Pai, mas o Espírito Santo haveria de vir para continuar a obra que Jesus, a princípio, deu início, através do seu discípulo. É por isso que ele fala: vocês não vão ficar órfãos. Ele está dizendo: eu vou enviar o Pai para vocês, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Então, observe algo. Qual é a função do Espírito Santo? Uma das funções do Espírito Santo, das muitas que ele tem, segundo a palavra de Deus. Ele vem convencer. Ele vem nos convencer do pecado. E por que que nós precisamos ser convencidos do pecado? O versículo 9, do pecado porque não crê em mim. Ele vem convencer, e ele está convencendo neste momento o mundo, ou seja, quando se fala do mundo, está se referindo às pessoas ainda
que não entregaram a vida para Jesus. Está se referindo às pessoas que ainda não se converteram e precisa de ouvir a mensagem, aí onde entra a necessidade de nós pregar a palavra de Deus. Então, o mundo, como eu e você que está aqui nesta live, outra hora não cria em Jesus Cristo. Existe a fé natural, que é a fé que está no homem, que é uma fé que nos leva a adorar imagens, é uma fé que leva-nos a adorar animais, como a gente vê tantas religiões pelos 4 cantos da terra, pessoas que adoram coisas que a gente fica assim, abismado. É porque o homem ele tem dentro de si uma necessidade de adorar, porque ele foi criado para isso. No entanto, por não conhecer a verdade, começa a adorar muitas coisas, por não conhecer a verdade. Por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então precisa-se pegar essa verdade que é a palavra, para que o homem pecador, como eu e você outra hora, viemos ao conhecimento dessa verdade e possamos assim tomar uma decisão, quando a gente ouve essa verdade que é a palavra de Deus. E quem gera isso no nosso coração se chama Espírito Santo, porque a gente não crê em Jesus Cristo. A fé, irmãos, é um dom de Deus. A gente não tem nada. Na salvação, na obra de redenção, o ser humano não entra com nada. Ele não tem nada para oferecer. Quem morreu foi Jesus Cristo. Quem deu a salvação foi Jesus Cristo. Quem deu os dons espirituais, e entre os dons, um deles é a fé, é Jesus Cristo. Os frutos do Espírito vêm de Jesus Cristo. Ou seja, nós seres humanos não temos nada. Nós não entramos com nada, tudo nós recebemos pela graça de Deus divinamente, ou seja, vem tudo do Senhor para a nossa vida. É por isso que o Senhor, quando ele fala em Hebreus capítulo 11, o versículo 6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, ele galardoa, ou seja, ele presenteia as pessoas que o buscam. E as pessoas que se aproximam dele, há uma necessidade de crer na sua existência, porque Deus é Espírito. Então pare para pensar, não é fácil para o ser humano acreditar em algo que ele não vê. Talvez para nós, às vezes a gente julga outras pessoas que adoram outras coisas, por eles não adorar Jesus Cristo. Mas se coloque no lugar dele. Onde nós estávamos outra hora? Eu, por exemplo, era adorador de imagem. Eu acreditava que por certo para mim é aquilo lá. Se Jesus não tivesse manifestado na minha vida, eu não estaria aqui falando o nome de Jesus da maneira que tem que ser falado. Eu não tinha conhecido essa verdade. Então, não é algo que provém de mim e provém de você. É algo que provém de Deus. É o Senhor que teve um encontro com Saulo no caminho de Damasco. E não Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que usam esse ditado, nossa, eu deveria ter encontrado o Senhor antes para viver essa maravilha que eu estou vivendo na presença do Senhor. Não. Não deveria ter encontrado antes. Se encontrou naquele tempo, foi o tempo estabelecido pelos céus para te encontrar, para manifestar na sua vida. E assim o Senhor te trazer ao conhecimento dessa verdade. E assim, através do conhecimento da verdade, prosseguindo, obviamente, entrar no reino de Deus. Amém? Então, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Observe que aqui tem 3 pontos importantes. Ele primeiro vai convencer a gente do pecado. Se nós formos convencidos de nossos pecados, que nós precisamos de Jesus, que nós somos pecadores, que o Senhor morreu unicamente para me resgatar dessa condição de maldição que eu estava. Então eu vou entendendo como que eu sou uma pessoa miserável, pobre, separado de Deus. Então eu vou compreender a obra de Jesus Cristo. Então, nisso tudo, em todos esses pensamentos, o Espírito Santo está ministrando que a gente precisa, necessita do Filho. Não tem como a gente obter a salvação sem o Filho, Jesus Cristo. Pois ele morreu, ele levou o pecado da humanidade sobre o seu corpo. Observe que a Bíblia diz que pelo um homem entrou o pecado no mundo, mas pelo outro o pecado foi tirado. Em Romanos capítulo 5, o versículo 12, está escrito assim. Romanos 5, versículo 12, está escrito dessa forma. Olha só. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
por isso que todos pecaram. O que Paulo está trazendo aqui dentro desse texto? Ele está dizendo, quando ele fala por um homem, ele está voltando lá para o Éden, para Adão e Eva, que ambos se tornaram um corpo só, o casal. Foi através deles que entraram o pecado. Adão foi o primeiro homem que Deus criou na terra, e depois Eva. Isso logo a gente entende que toda a humanidade vem da onde? Vem de Adão e Eva. Tem uma ligação com Adão e Eva, porque eles foram os primeiros que foi criados sobre a terra. Entrou o pecado por Eva e Adão, o que aconteceu? Eles caíram, e obviamente quando eles caíram, eles foram expulsos do Éden, porque Deus não tem como habitar com o pecado, por isso que Deus expulsou eles do Éden, para depois, no futuro, trabalhar, porque isso já era plano de Deus, trabalhar na vida do homem, porque ele haveria de enviar Jesus Cristo para salvar a humanidade, redimir a humanidade para trazer novamente nessa comunhão que a princípio foi rompida por causa da desobediência, que é o pecado. Então entrou o pecado por Adão. E entrando no pecado, qual é a consequência do pecado? A morte. E pelo pecado, a morte. Aqui mesmo no Romanos capítulo 6, verso 23, é um texto bem conhecido, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Então existe um salário, é por isso que Cristo morreu. É por isso que Cristo teve que morrer, ele pagou esse salário. Esse salário do pecado, alguém tinha que morrer, e era nós, porque a humanidade caiu em pecado. Então Deus se faz homem na pessoa de Jesus e recebe esse salário que é para mim e que era para você. Porque a condição da humanidade era de condenação eterna. O curso da humanidade era para condenação eterna. Então Deus envia seu Filho. O próprio Deus se fazendo homem para poder morrer, porque Deus sendo Espírito não morre, obviamente. Então haveria necessidade de derramar sangue, e não qualquer sangue. Tinha que ser um sangue puro, já que a humanidade caiu todo mundo e ninguém é perfeito, ou seja, todo mundo é pecador, imperfeito, e todo mundo está destituído, separado de Deus. Toda a humanidade. Toda a humanidade caiu em pecado. Então Cristo ele vem como homem, e isso é o propósito pelo qual ele se fez homem, num corpo semelhante ao meu, ao seu, para ele poder receber como homem no nosso lugar, mas um homem perfeito, porque não poderia ter pecado. Então ele leva o pecado sobre o seu corpo, crava no madeiro, e depois sepulta o pecado, e ele ressuscita ao terceiro dia sem pecado. Ele ressuscita ao terceiro dia sem pecado. Puro e perfeito. Ele pagou o salário. Quer dizer, ele recebeu o salário. Ele morreu recebendo o salário. Desceu o pó da terra. Com um objetivo, de resgatar a mim e a você que está aí nesse momento assistindo nesta live. Então, o que nós estamos lendo no capítulo 5, versículo 12, é isso. Entrou o pecado pelo primeiro homem. A consequência, a morte espiritual e a morte física, e consequentemente a morte eterna, que é a segunda morte. A Bíblia ela fala de 3 tipos de morte. Por exemplo, nós vamos ler em Efésios capítulo 2, o versículo 1, está escrito assim, Efésios 2, versículo 1. A parte final, estando vós mortos em ofensa e pecado, morte espiritual. Ainda em Colossenses capítulo 2, o versículo 13, está escrito assim, e quando vós estavos mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ou seja, morte espiritual. Vamos ler ainda mais um texto. Isso é a primeira morte que ocasionou lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceu. Deus falou, no dia que vocês comerem da árvore, certamente morrerá. Naquele dia, Adão e Eva morreu. Não morreu fisicamente, obviamente, mas morreu primeiro espiritualmente, pois o pecado fez a divisão, como está escrito em Isaías 59, verso 2,